Com o Silmar César Miller ao vivo e os destaques do agronegócio. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos nós aqui de Terra Viva. Nada de chuva, hein? Nada, nada. A Karine vai se preparando. Karine, cadê o temporal? Cadê? Tá um céu azul. Lá o pessoal de Botucatu, lá no pé da serra, já me mandou uma foto hoje, logo de manhã cedo, com um céu azul lindo e maravilhoso, lá da fazenda. Enfim, daqui a pouquinho a Karine vai explicar o que aconteceu. Foi uma lufada de vento que empurrou tudo para bem longe, talvez. Como caminham as commodities nesta manhã de sexta-feira, Silmar? Tavinho, coisa tá preta nessa sexta-feira aí. Anda. Os mercados todos despencando, mercados financeiros, mercados agrícolas, tudo por conta do efeito juros na economia global. Todos os países aumentando taxa de juros para tentar conter a inflação. Foi o caso dos Estados Unidos, agora está sendo o caso da Europa, a Inglaterra particularmente, o Banco da Inglaterra também elevou a taxa básica de juros. Tudo isso está empurrando a economia para baixo. Isso, claro, causa um desalento global em todos os mercados, né? O petróleo é que mais reflete a situação. O petróleo está caindo nesse momento quase 5%, está vindo. O petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso aqui da Petrobras, está em $86 o barril no mercado internacional. Você caiu abaixo dos $90, que aliás é uma boa notícia aqui para o Brasil, porque barateia o nosso combustível aqui. Mas está refletindo uma preocupação com a economia global, com a recessão a caminho e os países aumentando taxa de juros, que só piora a situação na tentativa de combater a inflação que não cede nas principais economias globais, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. E isso está se refletindo também em quedas dos mercados de commodities. Mercados de... Bom, antes disso, mercados de ações, por exemplo, Bolsa de Valores aqui em São Paulo despencando em 2,1%. Está basicamente acompanhando as bolsas no resto do mundo. Caiu, Bolsa de Xangai já fechou com queda, quase 1%. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, caindo quase 2%. O índice Dow Jones de Nova York também cai bastante. O que sobe é o dólar, né? O dólar, nesse momento aqui de aumento de juros, acaba acompanhando para cima o mercado, na contramão das bolsas. O dólar index lá fora, que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, subindo de novo, agora 0,9%, já subiu bastante nos últimos 2 dias, está acima dos 111 mil pontos, quase uns 112 mil, isso é um índice que fazia muito tempo que não acontecia, e aqui no Brasil não é diferente, o dólar explodindo aqui 2,1%, R$ 5,22, e o índice Bovespa caindo aqui em 2,1% no mercado de ações nosso. Mercado de commodities agrícolas, tudo em queda, Tavinho. E queda forte aqui, soja perde 2,3% na Bolsa de Chicago, milho cai 2,7%, trigo despencando 2,8%, queda maior do algodão na Bolsa de Nova York, 4,1%. Café, 2 pontos percentuais de queda também, o arábica. Açúcar também desaba aqui, 2,4%. Cacau não é diferente, 2,2%. E nem o boi aqui no nosso mercado futuro da B3 em São Paulo está resistindo a essa pressão. Está caindo bastante também, 0,5% nesse momento também. Então o cenário hoje é de muito pessimismo nos mercados globais, refletindo a situação econômica, né, que é no mundo inteiro. E o Brasil está sendo uma ilha nesse cenário todo. Ou seja, meio na contramão aqui, o Brasil com a economia mostrando sinais de revitalização e juros com aumentos estancados, como foi o caso da reunião do Copom dessa semana. O juro está alto, mas não está subindo mais em relação ao que estão fazendo outros países no resto do mundo também. E interessante pensar que nós estamos aí há uma semana do primeiro turno das eleições, né? E as pesquisas continuam indicando aí o candidato do PT como em primeiro lugar. Tem muita gente que duvida das pesquisas, tem gente que acha que elas são manipuladas ou não, enfim. Cada uma dá um número. Mas a verdade é que se der esse resultado aí, o governo do PT, de novo, vai pegar um país limpinho, que nem pegou das mãos de Fernando Henrique Cardoso. Não é interessante? Porque lembra as crises que o Fernando Henrique passou no segundo mandato dele? O primeiro ele acertou, aí depois no segundo, o mundo em crise, e aí depois que acertou tudo, entregou de bandeja. Verdade. O mundo Lula dava... acabou levando todos, né? Lula acabou faturando em cima do país entregue prontinho. Prontinho. Vem cá, e as coisas vão se complicando também por conta da situação na Rússia, né? Debandada geral lá
O povo não quer, está protestando, não aceita o Putin querer a guerra, ir para a guerra, o Putin prendendo gente querendo sair, congestionamento de carro em estradas, aviões lotados. Que situação, hein, Silmar? É verdade. Com tendência a piorar, né? O pessoal agora acho que caiu na real, né? A população russa se dando conta do que está acontecendo, quando estava meio alheia à situação, até por censura à imprensa, né? Não está acompanhando muito de perto. Agora, com o negócio de mobilizar tropas, convocando jovens e velhos, inclusive, 300 mil pessoas, para ir combater numa guerra que eles não provocaram, está aí provocando uma debandada geral. Ninguém quer mandar filho para guerra nenhuma, né? Então, são três pontos de fuga. Um é pela Finlândia, né? O pessoal de carro, fazendo fila lá. A Finlândia, inclusive, já está a fim de fechar a fronteira para não ter como acomodar todo esse pessoal. E o resto é fugindo por país que não precisa de visto, né? Que é o caso da Turquia e da Armênia. Então, outro ponto de fuga lá, e são fugas maciças. É impressionante o negócio. Não tem visto fotografias do pessoal agora caindo na real. Vamos ver o que vai dar isso aí. O que mostra a desaprovação da população com as decisões do Putin, né? Na verdade, a população está achando um absurdo isso. Está querendo fugir do país, mas aí já tem países que dizem que não vão aceitar essas pessoas como refugiados porque elas estão deixando de prestar um serviço civil à nação, porque se forem convocadas têm que lutar. Eu pensei que a gente não fosse viver mais esse tipo de coisa. Que situação, hein? Que situação. Mudando de pato para ganso ou de Putin para frango, ao contrário do que diz aquele ditado em economia, quando a economia dá um voo curto, que eles falam voo de galinha, o frango brasileiro vai voando alto e aproveitando aí essas brechas de mercado, inclusive a guerra da Ucrânia. Nós estamos com sorte também por conta desses surtos aí de peste que está surgindo. Influenza aviária. Influenza aviária, que surge, inclusive, nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente, né? Estados Unidos e Brasil são os líderes das exportações de carne de frango. Os Estados Unidos estão perdendo terreno por conta da influenza aviária. E o Brasil está faturando em cima, né? São dois mercados que estão bons em termos de carnes aqui. O mercado de carne bovina, que continua aí faturando mais de $1 bilhão por mês, demanda muito aquecida, especialmente por parte da China, que também anda as turras lá com a Austrália, né? Disputas geopolíticas, ela está comprando mais do Brasil por conta de questões geopolíticas, inclusive comprando menos dos Estados Unidos para dar preferência para o Brasil também pelas questões de disputa geopolítica global aqui. E carne de frango é a mesma coisa, né? Até por conta dessa questão de doença, a China também concentrando suas compras aqui do frango brasileiro. Então, os dois tipos de carne nadando de braçada. Está faltando de carne suína, né? Infelizmente, tivemos uma queda aqui por conta da queda da própria demanda por parte da China, que conseguiu recompor o seu rebanho, né? Então está precisando de menos carne suína. Então, o único setor que é na contramão aqui é a carne suína. O resto, frango e bovina, pelo menos na exportação, né? Mercado interno é que está difícil de reagir, né, Tavinho? Está complicado um pouquinho, né? E principalmente na questão da proteína animal aí. Na proteína vegetal, a gente tem até algumas baixas em alguns produtos, mas na proteína animal, a carne não baixa, o leite não baixa, frango não baixa, suíno, o que está mais acessível é o suíno. Mas a população, não sei, não tem o hábito de consumir tanto a carne suína, consome mais os embutidos, né? Salame, presunto, copa, esse tipo de coisa. Mas o nosso amigo Ricardo Santin, lá o catarinense, né? O pequeno Ricardo Santin, que ele fala assim, deve estar fazendo assim com a mão lá na BPA. Eu sei legal, não é catarinense? Ó, tá fazendo assim com a mão o Santin lá pro frango, ó. Vem cá, e temos aí também uma projeção para a safra global de grãos elevada. E temos uma quebra na safra de milho e cana-de-açúcar aqui, já era mais ou menos previsto, mas com previsão de alta para o ano que vem. Bom, vamos começar lá pela produção mundial de grãos. Na verdade, temos uma queda importante aqui, que é na produção global de milho. No conjunto, tudo até que está um pouco mais razoável. Mas tem uma quebra muito grande na safra mundial de milho, que está dentro dessa estatística que você divulgou aí. Tá. A safra de milho teve uma queda aqui de 11 milhões de toneladas em relação ao que era previsto em agosto. Em relação à safra anterior aqui, isso tudo é projeção para essa temporada nova, 22-23, né? Uma queda de 51 milhões de toneladas, não é pouca coisa. Por quê? Quebra na safra dos Estados Unidos, maior produtor e exportador mundial de milho, por conta de clima desfavorável, muito quente e seco. Quebra na Europa, especialmente na França, mais de 10 milhões de toneladas. E especialmente a questão da Ucrânia, né? A Ucrânia não conseguiu plantar uma safra normal. Então, uma queda maior, na verdade,
vem em consequência da guerra. A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de milho e não conseguiu plantar uma safra normal, então soma tudo, você tem uma redução muito grande na produção mundial de milho, e isso significa a manutenção de preços elevados, pelo menos até setembro do ano que vem também. Bom para o Brasil. O Brasil agora acabou de colher uma safra grande e tem condições de plantar mais ainda na próxima safra, em janeiro, que é a safra principal, que é a segunda safra, e ainda comercializar ainda antes da virada lá por setembro, outubro, que talvez normalize o mercado com a volta das colheitas no hemisfério norte do ano que vem. Esse ano não tem mais volta. Ok, Silmar, bom final de semana para você. Até segunda com novas informações. Aproveite aí, desfrute e recarregue as baterias no seu final de semana. Um abraço.